As pessoas muitas vezes entendem que só quem tem depressão são pessoas tímidas e tristes. E, na verdade, isso não acontece. Às vezes, nós estamos alegres, felizes, nós estamos rindo, mas nós estamos presos à nossa solidão, à nossa falta de esperança, à nossa falta de fé, à nossa falta de se encontrar com nós mesmos. Às vezes a gente pode estar rodeado de 1000 pessoas e se sentir sozinho. Quantos de nós não já se sentiu assim? E o que nós precisamos entender é que essa luta contra esse estado de depressão, contra o suicídio principalmente, é uma luta de todos. E nós precisamos estar juntos. Então eu estou muito feliz em ver que hoje nós temos jovens da educação do nosso município aqui presente. E principalmente as pessoas, os usuários do CAPS, que também estão aqui presentes. Então, uma salva de palmas para vocês. Eu convido a coordenadora da Coordenadoria da Mulher do município de Jurema, que já chegou, para compor a mesa. Venha para cá. Convido a nossa querida Ana Flávia, acadêmica de Direito e digital influencer, inclusive é uma das nossas palestrantes. Venha compor a mesa. Tem uma vereadora aqui que me pediu para mim não chamar ela, mas eu vou chamar. Vânia Cosme, para quem não a conhece, vereadora aqui do município de Lajedo, que é quem está assessorando e coordenando toda a audiência junto com a gente, mas ela merece uma salva de palmas. E nossa amiga vereadora Helena Quintino, a líder da bancada de oposição, compor a mesa, por favor. O pastor Lins é uma pessoa que se faz aqui presente, que é um assistente assíduo da Câmara de Vereadores. Eu digo que ele é um parceiro, um fiscal, viu? Primeiro é importante que ele é um fiscal do Poder Legislativo, ele faz o verdadeiro papel de cidadão e tem sido um companheiro nosso. Então, quando eu disse que nós íamos realizar essa audiência pública para discutir a valorização da vida, né, essa campanha contra o suicídio que nós vivenciamos no Setembro Amarelo, então ele disse, é uma pessoa que vai estar na cidade, justamente, coincidentemente, no dia 26, e com certeza ele daria uma excelente palestra. Então eu gostaria de convidar também o pastor Lins, esse é o amigo dele, o bispo da Igreja Fonte da Vida, e o pastor Lins, representando o Conselho de Pastores do município de Lajedo. Pastor. Gente, o objetivo da audiência é isso mesmo, é o debate, a discussão, é a gente entender o perfil, o pensamento, a ideia e até as propostas de cada um. Eu vou passar a palavra agora para Marcos José da Silva, bispo da Igreja Fonte da Vida, psicólogo com especialização em gestão de pessoas. A tribuna é sua. Quem fica por último passa por um crivo maior, né? Porque ou já vai repetir o que já foi dito, ou então vai acrescentar alguma coisa. Eu acredito que só o que nós já ouvimos seria de bastante relevância para que a gente pudesse discutir um pouco mais, trabalhar um pouco mais,
e trazer à evidência coisas que possam ser não só discurso, mas uma prática de vida. Eu não gostaria de ser mais um a falar. Eu gostaria de falar algo que pudesse levar a uma discussão do que é o social e do que é o prático na vida em que nós estamos vivendo. E eu fico muito à vontade de estar falando aqui, porque tem alguns vereadores, tem alguns professores, tem alguns mestres, doutores, e tem o público que nos garante de que o discurso tem que ser um discurso prático. O que eles esperam de nós é muito mais do que o que nós esperamos deles, porque é o grito final por socorro. E nós ficamos bem incômodos quando nós encontramos parceiros que não têm vergonha de dizer: eu estou enquadrado nesse risco, não é? E que estou também trabalhando em cima de uma condição onde eu possa ter a plenitude de vida, porque a valorização da vida é o que discute essa audiência pública. Eu vou puxar um pouco para o meu lado, não vou ser um pregador, mas eu vou usar 2 textos da palavra de Deus. Um que está em João capítulo 8, 32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós somos agentes libertadores. E devemos nos ver como esses agentes libertadores. E o segundo está em João 10:10, que diz: o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A proposta da palavra de Deus nunca é o suporte. A proposta da palavra de Deus sempre é a conquista, a vitória, sempre é o próximo passo. Suplantar as dificuldades e as diversidades onde nós estamos inseridos e no contexto para o qual nós nos encontramos. E, com certeza, a questão da valorização da vida tem que passar pela questão da morte e pela questão do suicídio. 2 assuntos que ninguém gosta de conversar. Eu sei que não. 2 assuntos que ninguém quer conversar. Ninguém quer. Foge, se esconde e muitas vezes até aborta. Mas é necessário que a gente converse a esse respeito, não é? Porque se não conversarmos, nós vamos negar que ele existe. E ele existe. E está presente no nosso dia a dia. Não escolhe etnia, não escolhe condição social, não escolhe idade, não escolhe pessoas. Ele é presente em todas as cadeias de sobrevida em que nós estamos inseridos. Até os animais cometem suicídio. E aí? O que fazer disso? Não é? Então, a própria estrutura social em que nós vivemos, ela
escanteia, ela empurra para trás o que seja evidenciado numa ação de suicídio. E porque nós temos o que é errado, o que é enganoso, que é justamente uma difusão disso de uma forma muito intensa e até explorando a vítima e não o assunto que ele está sendo discutido, então nós estamos relevantemente tentando fazer um discurso que possa ser o mais coerente possível. Então eu vou falar mais sobre como ajudar e tirar uma pessoa do caminho do suicídio. A primeira coisa que nós devemos ver que é o suicídio, ele não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Ele não é instantâneo. Ele é algo trabalhado. São 4 estágios. O primeiro vem a ideia do suicídio. Aí vem pensamentos inclusivos, que você quer lutar contra ele, mas você não consegue. Eles vêm, você tentando jogar fora e não consegue, porque ele é mais forte do que o que você pode fazer para desprezar. Então você entra numa guerra constante, tentando escapar desses pensamentos que vêm sem você chamar. Depois vem a vivência suicídia. Tudo que sai a esse respeito lhe atrai. Tudo que sai a esse respeito lhe chama atenção. É um noticiário, é uma coisa, é outra, e você começa a elaborar já desde já essa vivência suicídia. Aí você faz piada, você faz crítica, você faz deboche. Você começa a trabalhar isso de uma forma em que você se convença a essa prática. Então, vem o terceiro estágio, que seria a construção suicídia. Você agora não está somente vivenciando, agora você está elaborando a ação. Aí você vê um cara que se suicidou, você vai lá conversar a respeito de se ver, provar que você tem alguém que cometeu aquele ato. Então você quer estar junto com, porque você está construindo uma ação suicida na sua vida. E por fim, vem o ato. O suicídio, que é a consumação de tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Então, o que eu posso fazer para resgatar uma vida que já chegou a esse cúmplice, ou que esteja caminhando para ele? O que é que eu posso fazer como agente transformador, que a palavra diz que eu sou? O que é que eu posso fazer para bloquear a ação do mal? E quando a Bíblia diz ladrão, a Bíblia está tipificando uma ação que pode ser diabólica, mas está tipificando uma ação que pode ser psicológica, emocional, sentimental, circunstancial, social. O mal é presente em todas essas áreas. E nós devemos ver mal como mal, identificando em que área ele está atuando. Qual é o autor dessa ação? Nós precisamos definir. Então, o que fazer? O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, ele tem um curso específico para quem queira fazer e ser um agente de
parceria transformadora com essas pessoas que estão naturalmente em perigo de vida. E você pode fazer isso sem problema, até em casa você faz. Então, o que fazer? Primeiro, um diálogo aberto. Diga, diálogo, repita comigo, diga diálogo aberto. Não vamos mascarar a coisa. Não é? Não vamos fingir de que não existe, de que não é real, de que não está presente. Você viu alguma coisa que denota que há uma tendência a suicídio em alguém, não é? Você já o quê? Já entra nesse diálogo aberto com ele. Então, esse diálogo ele tem que ser respeitoso. Você tem que respeitar o outro. Diga, respeita o outro. Não é? Então, não há diálogo se não tiver você e o outro. Você sozinho não tem diálogo, você tem monólogo. Mas você com o outro, você tem um diálogo. Então, esse tem que ser um diálogo aberto nessa questão. E você tem que ser compreensivo. Não chegar já pré-estabelecendo qualquer julgamento que levou essa pessoa a essa ação. Você tem que compreender o que é que está acontecendo com essa pessoa para você poder alcançar. E logo após, você tem que ser empático. Ou você deixar de ser você mesmo para ser o outro. Entrar na história de vida dessa pessoa, não sendo você o ator principal, mas um autor de construção de uma experiência de vida com outra pessoa. Quando isso acontece, quando se coloca no lugar do outro para entender o que ele está pensando ou passando, não quer dizer que você vai ser ele. Você é o outro com ele. O perigo está na questão de ajuda, em que nós começamos a viver a experiência de vida do outro. Aí nós nos adoecemos também. E nós passamos a sofrer tanto quanto ele está sofrendo. Ok? A nossa ajuda é o suporte para que ele possa encontrar em nós uma força propulsora para lhe tirar daquela condição em que ele está. Mas nunca, jamais, se colocar no lugar que ele está. Porque, caso contrário, a gente não está ajudando. A gente está se prejudicando. Ok? Então, essa ação tem que ser feita. Se descobrir diante do outro sem ser ele. Então você vai até onde ele está e empaticamente você começa a vivenciar as suas experiências e levá-lo a construir nessa vivência algo que pode promover cura e libertação. Caso contrário, você será um falso apoio. Entendeu? Então é por isso que quando nós estamos conversando com alguém, dizendo se você não tem condição, você leva para alguém que possa ajudar melhor do que você. E você é a ponte entre essa pessoa e aquele agente transformador que pode levar essa pessoa a um bem maior e não ao final. Ok? Primeira coisa, nesse diálogo aberto, evite de falar sobre suas experiências ou de si mesmo. Evite isso. A experiência que você está vivendo é a do outro, não é a sua. E o que você passa não vai ajudar nada o outro. Em nada. Então você não pode ser só conselheiro, você tem que ser um estar junto com aquela pessoa. O levará a se abrir, o levará a contar, o levará a reviver, o levará a ser novamente ele mesmo, porque até então lhe roubaram o direito de vida.
Entende isso? Então, essa ajuda, ela não pode ser simplesmente, mas eu passei por isso, eu fiz isso, eu encontrei-me nessa situação e eu saí assim. Essa sua experiência é sua. E não vai ajudar em nada o outro, porque a experiência dele é totalmente diferente da que você passou ou sobreviveu. Evite de falar sobre as suas experiências e oferecer soluções simples para os problemas. A gente pensa que a pessoa que está sofrendo emocionalmente não sofre. Eu quero desmistificar isso. A dor emocional é tão intensa como a dor física. Ou pior, porque a dor física a gente vai para o médico e ele estabelece onde ela surgiu. Mas a dor emocional não tem essa coisa de estabelecer onde ela surgiu. Ele tem que reviver. E para reviver, ele precisa de um apoio para que ele possa passar por essa experiência e ela não ser tão traumática como foi anteriormente e lhe conduziu a essa questão de querer tirar a vida. Quem se suicida não quer morrer. Ele quer acabar com a dor que ele sente. A opção de morte não existe para o suicídio. Existe a opção de parar o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia de alma, o seu desespero, a sua aflição, tem que parar ali. Então essa é uma questão. A morte é o passo que ele dá para que isso acabe. Partindo disso, eu posso dizer que você pode respeitar o tempo da pessoa para se abrir. Às vezes, porque nós vivemos numa sociedade de consumo instantâneo, nós queremos que as pessoas se curem de uma hora para outra. Não é? Você pensa que numa palavra você vai conseguir tirar alguém do poço. Não. Você tem que ir com ele lá em fundo e de lá submergir para que possa sair desse poço. Caso contrário, você vai ficar lá com ele. Entende isso? Então, é preciso que você entenda que você tem que gastar um tempo, porque aquilo que aquela pessoa passou não foi de uma hora para outra. É uma construção elaborada em toda a sua existência de vida. Não é? Então, teve uma pessoa aqui que falou que ela teve a perda da mãe, e nessa perda da mãe houve uma desestruturação total da sua vida, porque a mãe era o quê? O seu apoio, era aquela pessoa que lhe dava a voz, que lhe dava atenção, que lhe dava o quê? Que lhe dava a experiência, que mostrava os caminhos, não é? E quando ela perdeu, ela se viu sozinha, não é? Sem um apoio, não consegue sair disso. Para isso, para que você possa gastar o tempo, você tem que ter um lugar apropriado. Não vá para o shopping. Não vai ajudar ninguém no shopping, gente. Não dá certo. Certo? Não vá para o cinema. Também não dá certo. Ok? Para a praça. Também não dá certo. As distrações daqueles ambientes não lhe levará a uma condução sadia da sua conversa com aquela pessoa. É necessário que você vá a uma reclusão, é necessário que você vá a um lugar tranquilo, é necessário que você sente com ela num ambiente onde ela se sinta seguro, em que ninguém esteja observando, nem vendo, porque senão ela não se abre, nem fala, nem diz o que está dentro da sua alma. Né? E já pensou a professora dizer, você vai falar com a diretora, no contexto histórico que nós vimos aqui, onde até os celulares são tirados do convívio daquela pessoa, ela vai dizer, Deus me livre, eu não quero mais ninguém me punindo, nem me roubando o direito à vida. É assim ou não é? É assim. Então, nesse nosso contexto, você não precisa ter pressa,
você tem que ter condição de ajuda. E por último eu digo, fazer uma escuta empática, não somente ouvir, mas ouvir com o coração. Certo? A coisa mais difícil que existe na questão da ajuda é você ouvir com o coração. Porque você ouvindo com o coração, você vai ouvir o que ele não está dizendo, o que ele não está falando, o que ele não está interpretando. Ele está querendo mostrar com gestos, ele está querendo mostrar com olhar, ele está querendo mostrar com atitudes, ele está querendo mostrar com o seu sentido de vida, a sua maneira de vestir, a sua maneira de trajar, a sua maneira de se portar, a sua maneira de vivenciar, está falando. E aí você tem que olhar para ele, não só com o ouvido, mas com o coração. Fazendo isso, você já está dando uma boa ajuda para que a pessoa suplante o seu isolamento. Porque a questão de depressão, a questão de pânico, a questão de tudo quanto está na rede social e mental, é isolamento. É falta de alguém que esteja do seu lado. E hoje as redes sociais têm facilitado a esse isolamento, porque você discursa para si mesmo, não para que os outros ouçam. Porque se você discutisse para que os outros ouvissem, você teria um critério mais relevante naquilo que você estivesse falando, ou não? Não é? Tudo que eu falar, tudo que eu disser, vai interferir em resposta àquele que me está ouvindo. Então, não posso falar qualquer coisa. Como falou a Ana, você fazer uma crítica, você fazer alguma coisa ou outra, e você começar a desdenhar, debochar daquela pessoa sem valorizar o que ela é, com certeza você vai prejudicar aquela pessoa. Não é? E como falou a Vanessa, se você não tiver onde chegar, como chegar e aonde ultrapassar os limites para ser um apoio, você também vai deixá-la sozinho. Então é necessário que a gente entenda e compreenda que eu tenho que falar, e falar é a melhor solução. Mas eu não preciso falar qualquer coisa. Eu tenho que falar aquilo para o qual aquela pessoa está pedindo ajuda, e está gritando socorro, está dizendo, eis-me aqui, venham até mim. Então, quando você assim faz, você está sendo verdadeiro, está liberando uma vida. Quando assim você faz, você está lhe dando a opção de uma vida abundante, e não uma vida qualquer. Que Deus possa nos abençoar, e que a gente possa continuar sendo agente transformador de vida, porque é para isso que Deus nos escolheu. É que a gente pudesse influenciar para o que é bom, e não para o que é mal. Eu quero fazer uma referência ao pastor Lins, que me cedeu a oportunidade de hoje. Ele seria o preletor, mas porque eu vinha, ele disse, não, o senhor fala. E eu quero agradecer a todos pela paciência que tiveram em me escutar. Fazer uma